Agora, ainda na pauta nacional, a gente precisa discutir o que houve ontem na Câmara dos Deputados. A CCJ progrediu com 4 medidas legislativas, 2 delas propostas de emenda constitucional, 2 delas projetos de lei, outras medidas que trazem à tona o seguinte. Foram aprovadas pelo colegiado com maioria dos votos textos que limitam decisões monocráticas individuais de ministros do STF e autorizam o Congresso Nacional a suspender medidas do STF. Essa questão da PEC, das decisões monocráticas, já havia sido aprovada no Senado, agora ela progride na comissão para ir ao plenário. Os 2 projetos, essas são as PECs, as propostas de emenda constitucional, porque isso envolveria mudanças na Constituição brasileira. Agora, além disso, tem também 2 projetos de lei que ampliam quais seriam os crimes de responsabilidade que podem levar a impeachment dos ministros do STF e que mudam as regras precisamente para esses processos de impeachment. Para trazer uma fala da oposição e uma da situação, a gente vai com as seguintes. O deputado Chico Alencar, do PSOL, falou, aspas, ele, se referindo a Arthur Lira, colocou na pauta por mero espírito de vingança em função da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu as emendas parlamentares. Isso é o que disse o deputado Chico Alencar. Do lado da oposição, Maurício Macron, do Podemos, disse: fico perplexo de ver o PT acusar o líder do governo no Senado de tramar de adotar uma posição de revanchismo. Melhor dizendo, isso foi o Arthur Maia. Agora sim, o Marcon falou: o PT do Senado teve mais responsabilidade que o PT da Câmara. Vale a pena a gente lembrar que o PT no Senado foi a favor desse projeto, ou auxiliou pelo menos o Jacques Wagner na aprovação desse projeto que limita decisões monocráticas, essa PEC, de decisões, melhor dizendo, reformular a frase, pessoal, perdão. Foi a favor dessa PEC que limita decisões monocráticas dos ministros do STF. Para a gente entender o assunto, eu conversei, então, agora há pouco, infelizmente o doutor não pôde se juntar a nós, mas eu conversei há instantes atrás com o professor de Direito Constitucional, André Marcília. A gente traz a entrevista para nos ajudar a entender melhor essa situação. Vocês conferem na sequência. Bom, doutor, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco novamente. Primeiro de tudo, eu queria entender, essa é uma coisa que repercute muito na mídia quando a gente fala de STF, decisões monocráticas, mas o que exatamente a mudança que agora avança no Congresso significaria? Olha, basicamente, essas PECs podem ser resumidas da seguinte forma. Deseja-se fazer com que as decisões monocráticas sejam levadas a plenário rapidamente, ou seja, que não haja uma eternização dessas decisões monocráticas e que o Supremo não avance na competência do Legislativo, inovando nos seus julgamentos legislativamente, ou seja, inovando com leis que não existem e que são de competência do próprio Legislativo. Um apanhado geral é isso, e isso me parece completamente desejável, é o que já deveríamos ter, né? Decisões monocráticas precisam ser referendadas pelo plenário num tempo razoável e o Supremo não pode fazer lei, quem tem que fazer lei é o Legislativo. Sobre essa questão de o Supremo fazer leis, uma das coisas que tem sido dita por alguns analistas é de que já há mecanismos atualmente na Constituição que prevejam a harmonia entre os poderes, que prevejam que a situação siga de forma adequada. Agora, uma PEC como essa, entrando em vigor, a pergunta pode até ser repetitiva, mas já não há mecanismos que possam que prevejam uma harmonia entre os poderes, que prevejam que decisões do Legislativo não possam ser facilmente derrubadas pelo STF. Isso pode vir em virtude de da série de acontecimentos recentes, de decisões monocráticas do Supremo, inclusive X, etc. É engraçado que as pessoas que dizem isso são as mesmas que acham que as nossas leis não servem para a internet, por exemplo, e querem inovações legislativas sobre fake news, sobre discurso de ódio, etc. As legislações elas podem ser suficientes, mas se elas não estão sendo cumpridas, é necessário ajustes. É assim, né? Eu tenho na minha casa uma torneira, se a torneira não está funcionando, eu preciso botar outra. Não é porque eu tenho uma torneira que eu passo a vida com aquela torneira, mesmo que ela pingue. Então, a gente precisa entender que o trabalho do legislador, ele é um trabalho dinâmico, é um organismo vivo a nossa legislação, né? E faz parte da função do legislador observar se aquilo está se adequando ou não e fazer os ajustes necessários. Senão, não precisa mais de legislativo. Vai lá, a Constituinte faz uma Constituição, acabou. E a gente não precisa mais de legislador porque não precisa mais de lei. Está tudo certo, elas já são suficientes. Não é assim que funciona uma democracia.
Quando a gente fala também de instâncias inferiores, porque a proposta de emenda constitucional pode também afetar não só o Supremo Tribunal Federal, mas outras instâncias da Justiça. Que tipo de mudança a gente poderia ver ocorrendo no sistema judiciário do país como um todo? Olha, a gente tem, infelizmente, hoje no Brasil, uma falta de harmonia, mesmo nas demais instâncias. Então, muitas vezes, juízes de primeira ou de segunda instância, desembargadores, eles também inovam, eles também fazem compreensões ou interpretações das leis que não são as que o legislativo fez. E muitas vezes as decisões monocráticas de segunda instância também vigoram mais do que deveriam. Muitas vezes liminares ficam eternizadas ali, né? Bom, se você tem um órgão colegiado, não é para isso, senão não faz sentido ter um órgão colegiado se as decisões monocráticas são suficientes, né? Então, isso afeta a justiça como um todo, mas de um ponto de vista de organizá-la, né? E não num ponto de vista de desestabilizá-la. Me parece que as pessoas que não querem essas PECs, elas, na verdade, estão pensando apenas em manter as coisas como estão. Mas as coisas como estão não necessariamente estão boas porque estão assim, né? A gente precisa de um reequilíbrio dos poderes, que é algo que é o trabalho do legislador. O legislador, ele não está lá apenas para fazer leis, ele está lá também para conter abusos e avanços dos demais poderes, que é o que a gente chama do princípio de freios e contrapesos. Ou seja, se um poder está desmesuradamente atuando, avançando na competência dos demais, é obrigação constitucional do legislativo reparar e reequilibrar esses abusos. E por isso, inclusive, que essas PECs não são, como a imprensa tem dito, anti-STF. Elas são pró-STF. O STF ele está dentro da Constituição no momento em que ele tem tanto poder quanto os demais, e não no momento em que ele tem mais poder que os demais. Bom, isso vem na esteira da, claro, controversa decisão do X, que volta a estar disponível para 22 milhões de brasileiros que eram usuários da rede nessa semana. Ontem ele voltou ao ar. Agora, aproveitando que eu estou falando com o senhor, que é um especialista no assunto, que esteve muito perto da imprensa na cobertura dessa pauta, com esse retorno do X, que jurisprudência fica a partir desse momento onde o X foi e voltou ao povo brasileiro? Qual a jurisprudência que isso traz? E, claro, imagino que as duas coisas estão também conectadas, o ímpeto do legislativo de agir quanto ao STF. Me parece que a gente está pensando, o timing foi esse, né? O despertar para isso foi esse. Mas esses projetos já estavam sendo discutidos há um bom tempo, né? Essas PECs estavam aí rodando e sendo confeccionadas há mais de ano. Então, mesmo antes da suspensão do X. Então, só foi uma oportunidade. A política, ela funciona assim. Às vezes é o timing certo por conta de algo pontual, se levar isso à votação. Mas isso não quer dizer que o anseio, a necessidade legislativa nasceu ali. Ao contrário, nem daria para levar isso à aprovação na CCJ ou onde fosse, se não tivesse um trabalho amadurecido anterior. Então, parece que o legislativo já está percebendo, e eu acho que corretamente, esse avanço do STF e do judiciário como um todo no trabalho do legislador. E é bom que se diga, inclusive, que isso não pode ser considerado inconstitucional como uma premissa, né? É claro que o texto pode e talvez deva merecer alguns ajustes aqui ou ali, e isso faz parte também do trabalho político. Mas entender como premissa que o legislador não pode interferir no trabalho do STF é acreditar, então, que o legislador não serve para nada. Porque se ele não pode conter eventuais abusos ou avanços do STF, então ele pode o quê? O que pode o legislativo, se não for justamente para promover o equilíbrio entre os poderes? Há ainda a discussão sobre a criação de novas hipóteses de crime de responsabilidade quanto ao STF. Eu não quero tomar tempo demais do senhor, mas se puder trazer para o nosso público como funciona atualmente a questão de crime de responsabilidade e por que isso pode ser insuficiente ou por que seria suficiente no momento. Olha, quando a gente fala em crime de responsabilidade que gera impeachment, a gente tem uma lei muito antiga,
que trata disso e que não aborda de forma objetiva as questões que hoje nós temos. Então, por exemplo, para ministros ou no que poderia servir a ministros do STF, você tem ali quebra de decoro, que é algo, enfim, bastante subjetivo, e a possibilidade de que juízes que são suspeitos, ou seja, eles têm suspeição em algum processo, eles julgaram aquele processo mesmo tendo interesse em uma das partes ou qualquer coisa do gênero, e ainda assim eles julgaram o processo sob suspeição. Quer dizer, são hipóteses limitadas. É necessário que a gente perceba hoje um judiciário ativo, um judiciário militante, um judiciário que inclusive se assumiu político. Bom, dentro desse novo contexto é que é preciso então pensar-se em crimes de responsabilidade. Eu creio que essa seja a intenção. A ampliação desses crimes significa perceber-se que houve também uma ampliação da atuação da corte hoje no país. Bom, doutor, perfeito. Muito obrigado por conversar conosco. Sempre um prazer. Sempre um prazer, um abraço, boa noite a todos.